Olá, que alegria estarmos juntas novamente. Eu sempre falo isso, mas é real e verdadeiro. É sempre muito bom poder discutir esses assuntos que mudam a nossa maternidade dia a dia através do Evangelho. Eu nem preciso falar que vocês já viram o tema de hoje, o pecado do racismo. Tema difícil, denso e vasto. Mas antes da gente entrar para conversar e vocês conhecerem os nossos convidados super especiais, eu quero lembrar vocês do nosso Instagram, que é o maternidadenareal.ipptv. O nosso e-mail, que é o maternidadenareal@ippinheiros.org.br. Lembrar de vocês de curtirem o vídeo, compartilharem, porque isso faz com que o YouTube entregue para outras pessoas e muitos mais lares sejam atingidos pelo Evangelho de Cristo. E, continuando aqui nos avisos, eu quero lembrar vocês que nessa sexta-feira começa a nossa primeira conferência de mulheres aqui na igreja, a primeira interdenominacional, palavra difícil de falar, mas consegui sem errar. O papel da mulher no reino de Deus. Qual será o nosso papel? Se você não pode estar conosco presencialmente, assista, vai ser transmitida online o tempo todo. Aproveitem. E também o lançamento do nosso livro Entre Saras, Anas e Marias, um livro de crônicas maternas que nós esperamos que atinja o coração de muitas mães e que vocês sejam abençoadas com as histórias que estão lá. Se precisarem de mais informações, está tudo disponível da nossa livraria Ezion, @Ezion. Ai, agora eu não sei. Põe, por favor, Lu, aí o @ da Ezion para eu não errar. Vai estar na tarja para vocês. E vamos entrar, então, no nosso assunto, o pecado do racismo. A gente já fala, racismo é um pecado e não tem discussão sobre isso. Mas se a gente olhar para a nossa sociedade, o Brasil viveu 300 anos de escravidão. Foi o último país das Américas a abolir a escravidão em 1888. E esse sentimento ficou enraizado na nossa sociedade, tanto que há mais de um século nós vivemos ainda esse racismo e dia a dia hoje essa fala está mais ativa pelas redes sociais, mas a gente vê que constantemente esse é um problema grande da nossa sociedade. E antes de eu apresentar nossos convidados, eu quero chamar o depoimento dessa mãe super especial. Pode rodar o depoimento. Eu vejo que a nossa maior arma ainda é a educação, mas também não podemos eximir aqueles que estão no poder da sua grande responsabilidade de tentar mudar esse cenário com ações afirmativas para os negros, porque a gente tem que lembrar, né? E a gente conta com essa conscientização dos próprios brancos também, de que quando houve a abolição da escravatura, o negro foi jogado nas ruas, sem direito à alimentação, sem direito à moradia e o pior, longe das suas famílias, porque os negros foram vendidos separadamente. Então você imagina a tristeza desse negro, não tinha nada. E o que sobrou para eles? Se aglomerarem nos quilombos, que hoje nós chamamos de comunidade, né, que se estendeu como comunidade. Então não tem como o negro concorrer de igual com um branco, né? Hoje, graças a Deus, a situação está muito melhor, mas nós temos muito ainda a percorrer. Vou começar lendo rapidamente aqui, 1 João 4,7, que diz assim: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A chave está no amor, né? Eu sou Joselita, né? Uma mulher negra. Eu sou filha de pai negro e mãe branca. Sou casado com Marcos, que é um homem negro, também filho de pai negro e mãe branca. Eu, na verdade, eu tenho uma estrutura diferente em relação ao Marcos, porque eu nasci no lar cristão. E naquela igreja que eu fui criada, passei por 2 igrejas, e principalmente a de primeira infância, que eu acho a primeira infância bem estrutural, né? Que vai
reger a vida adulta da gente, né? Eu sempre tive um tratamento igualitário. E eu nunca... o meu fator pele nunca foi algo de discriminação. E a igreja é muito importante em relação a isso, né? E outro fator muito importante foi a presença do Espírito Santo, sabe, no meu coração, me reforçando que eu pertencia a Deus, reforçando o amor de Deus em relação a mim, reforçando a misericórdia de Deus em relação não só a mim, mas em relação à humanidade. E isso foi muito importante para mim, né, para a minha estrutura. Então, assim, sofri racismo durante a vida? Sim. Mas esse fator do Espírito Santo me lembrando toda hora de que eu sou amada de Deus, não interferiu. Nunca, assim, me trouxe sofrimento. Nunca trouxe aquele sofrimento que pode trazer para algumas pessoas, não. Sabe aquela segurança em Deus, a segurança em Cristo? Então, eu nunca sofri. Nunca tive aquele sofrimento, sabe? Aquela aflição, né? E aí eu posso dizer para você que eu sempre levei, não sei se isso é ruim ou bom, mas para minha saúde física e mental eu acredito que seja bom, eu nunca levei assim para o campo de sofrimento. Eu vou dizer para vocês, por exemplo, uma situação de racismo que eu vivi fora da igreja. Eu sou procuradora, eu fui fazer uma audiência uma certa feita, né, num passado aí recente. E aí tinha um lugar reservado na mesa da audiência para o procurador. Eu fui para representar, né, uma entidade pública como procuradora daquela entidade pública. E o juiz, quando eu fui sentar na cadeira destinada ao procurador, o juiz falou, não, você não pode sentar nesse lugar, esse é o lugar do procurador. Eu falei, tá, correto, eu sou a procuradora. E sentei. E ele ficou muito constrangido, ficou muito envergonhado. Eu vi que ali naquela situação tinha ali um racismo. Por quê? É claro que estava diante de uma mulher negra, então a mulher negra, um negro procurador não tem. E aí todas as situações que eu vou de reuniões, você procura ali, não tem negro. Então assim, há um racismo estrutural, há toda uma situação aí de sofrimento do negro aí na história, algo que vem sendo discutido, mas isso não trouxe qualquer tipo de sofrimento, nem de constrangimento. Na realidade, quem ficou constrangido ali foi o juiz. Tanto que ele ficou muito constrangido que eu tive que dar uma iniciativa ali para a audiência começar, até para tirar aquela situação em que ele estava. E assim, às vezes quando você vai visitar um outro local, você vai num prédio de luxo, a pessoa te indica a entrada de serviço, você mesmo se identificando, se identifica e vê que mas essas situações eu vou dizer para vocês, nunca me trouxe sofrimento. Não é que eu aceito, não é isso. Eu digo na situação de sofrer, sabe? Porque eu sei que tem pessoas que sofrem muito, que elas ficam inseguras, mas isso não traz pra mim. Como eu trabalho isso com os meninos? Bom, e os meninos também, num ambiente que eles vivem, porque eles só têm 10 anos, né? Estão sempre comigo, um ambiente diferenciado de casa. É a igreja. Na igreja eles não têm esse tipo de tratamento, por isso que eu acho muito bom esse tema ser trazido para essa discussão da importância da igreja, né? Nesse fator igualitário. Eu acredito que todos aqueles que estão debaixo da graça de Deus, né? Eles não vão tratar a pessoa com discriminação, já conhecedores da palavra, principalmente em relação à pele. Então, e a outro lugar que eles convivem é numa escola. E na escola que eles estudam, uma escola particular, não tem criança negra. Não tem criança. Não é que a escola não aceita a criança negra, é que os negros, para adentrar, tem essa dificuldade, que é uma dificuldade histórica, até financeira, de conseguir pagar uma escola para os filhos, né? Então não tem. E lá eles estão, a escola vem trabalhando bastante essa questão de pele, outras questões de bullying, não só em relação a isso. E eles nunca sofreram qualquer tipo de discriminação. Mas eu já estou trabalhando que quando eles saírem, crescerem, saírem desse ambiente, eles vão ter esses enfrentamentos. O que eu acho muito importante, que eu oro, é essa estrutura que eles estão recebendo na igreja, que eu acho que vai fazer toda a diferença para eles mais tarde, e eu oro muito para que o Espírito Santo de Deus esteja com eles, sempre.
sempre lembrando que eles são filhos do Deus Altíssimo, que eles são amados de Deus. Então isso vai ser muito importante para toda a estrutura dele. E a coisa que eu trago assim de fechamento, e eu dou parabéns, é da gente estar... A igreja, o pastor lá escreveu um livro, né? Escreveu um livro de orientação até para a igreja, né? E eu acho muito importante esse tema ser trazido e abordado, né? Dentro da igreja. Isso é de suma importância, né? De suma importância, até para a pessoa ela reconhecer e se analisar se está ou não cometendo racismo, porque isso não cabe. Para filhos de Deus, isso não cabe. Então, é isso que eu tenho a falar, tá? Muito obrigada. Como é bom a gente aprender com outras famílias e com outras vidas. E eu não disse que os nossos convidados eram super especiais? Hoje estamos aqui, eu, Elza, Fernanda e Nilson, nosso querido pastor Nilson, e eu tenho que ensaiar para chamar ele de pastor, gente, mas é o pastor Nilson, querido pastor aqui da nossa igreja. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Por favor, se apresentem para o pessoal lá de casa. Boa noite, eu sou a Fernanda, sou casada com o Nilson há 10 anos. Uau. E sou mãe da Valentina, que tem 2 anos e 5 meses. Sou o Nilson. E agradecemos aí, né? Nós agradecemos pelo convite. Sou casado com a Fernanda e sou pai da figuraça da Valentina. Que bênção. A gente agradece muito a presença de vocês aqui. E eu já quero começar com uma pergunta difícil. Vocês já sofreram racismo, você, Fê? Eu já. Bastante? Ou você diria assim, não, foi pouco? Eu acho que a gente tem uma tendência a se acostumar com algumas situações e por isso a gente não consegue dizer assim, foi bastante, né? Mas isso acontece comumente. E você, Nilson? Eu assim, baseado em mim mesmo, né? Eu olhando assim para minha experiência, eu não lembro, né? Mas eu creio que eu já, de alguma forma, por rebatida, né, por ser casado com a Fernanda, em algum nível eu creio que sim. E a Valentina, nos seus poucos anos de vida, como é que tem sido? Já aconteceu. Denso, né, Elza? Difícil. Assunto de extrema dificuldade para nós, não é mesmo? Exatamente. É um assunto delicado, né? Porque o racismo está dentro dos relacionamentos humanos. Né? Ele é uma das maiores mazelas nos relacionamentos sociais. É uma falha moral, né? que o ser humano, por causa do pecado, acabou assim estruturando. Isso que você falou, Lise, o racismo estrutural. Né? A escravidão houve, as leis vieram, mas de alguma forma ficou estruturado, né? Esse estigma social nesse sentido. E então o ser humano passa a ter esse pressuposto que uma etnia é melhor que a outra, que uma raça tem uma posição de destaque em relação à outra, né? E isso desqualifica todos os relacionamentos humanos. Então é muito triste a gente ver o preconceito, né? Não só o racismo, mas qualquer tipo de preconceito como um impedimento para os relacionamentos. Hoje, racismo é um crime hediondo, né? Ainda tem essa lei 7.716 de 1989. Essa lei era conhecida como a lei do racismo. Ela punia todo tipo de discriminação ou preconceito, seja de origem, de raça, sexo, cor ou idade. Agora, esse ano, dia 12 de janeiro, foi promulgada a lei 14.532, que tipifica como crime de racismo e injúria racial inafiançável. Então, antes, a pena, que era de 1 a 3 anos, ela passou para de 2 a 5 anos. E essa lei explica, né, que o racismo ele é entendido como um crime contra a coletividade, contra a raça. Sim. E a injúria, essa difamação, ela é direcionada ao indivíduo. Então, voltando nesse assunto, o próprio tema do programa fala
que racismo é pecado. Mas eu queria deixar essa parte do pecado mais para frente, Fernanda. E eu queria que você colocasse para a gente essa questão do racismo estrutural mesmo, que ele existe na sociedade, que ele existe como um conceito, né? E eu preciso falar isso. Eu conheci a Fernanda ainda começando a adolescência. Então, quero reiterar, né, da tia Elza aqui a minha admiração, sabe? A mulher que você se tornou, a esposa, a mãe, e você sempre vivendo essa fé cristã, a graça do Senhor Deus que você já me mostrou desde menina, né? Então, voltando à pergunta, Fernanda, eu queria que você, como professora que você é também, né, que você falasse para a gente desse racismo, desse preconceito que ele existe nos relacionamentos. Infelizmente, o preconceito existe, né? E é muito comum e, às vezes, não é intencional, mas ele está enraizado de tal forma que surgem perguntas, surgem falas que não é pensado assim, vou falar isso para atacar a Fernanda, vou falar isso para atacar qualquer uma outra pessoa, né? Mas acontece. Então, eu já vivi uma situação, por exemplo, de entrar num carro de aplicativo e o Nilson me ajudar, porque estava formando um temporal e eu precisava ir embora rápido. Então, eu entrei com a Valentina no meu colo, o Nilson me ajudou ali com a bolsa, com o que eu tinha para levar. Quando ele saiu, o motorista virou para mim e falou assim, aquele moço é o seu patrão? Na hora, eu levei um susto, né, com essa pergunta. Quando você olha, né, para a pessoa que faz a pergunta, é uma pessoa, às vezes, muito simplória. E que talvez, né, quero eu acreditar, que não tinha a intenção de me ofender, né? Mas quando ele não consegue pensar, né, no sentido de que aquele moço branco, porque estava bem vestido, talvez, me ajudou a entrar no Uber, naquele bairro, podia ser o meu marido. Então, isso, infelizmente, é comum, né? E, assim, nem sempre é pensado, vou fazer para atacar. Nossa, Fernanda, é preciosíssimo isso que você falou, porque o que a gente está conversando aqui é a leitura que a pessoa tem como natural e por isso faz aquela pergunta, uma coisa que para ela foi antinatural, né? Mas você tocou num ponto, Lise, que acho que vale a pena a gente pôr aqui na nossa conversa, que nem sempre ele queria ser ofensivo, mas ele sempre é, Exato. né? É muito interessante isso. E eu acho que a evidência assim, do racismo nesses últimos tempos, a gente pode dizer que foi com o assassinato do George Floyd. Eu vou ler aqui para não errar o nome dele. Que foi um ato repugnante, né? A gente não sabe qual é o real motivo daquilo, mas é muito claro que é pela cor. Ele era uma pessoa preta, né? No lugar errado, diríamos assim, né? Porque qual foi o sentimento, o que ele fez? Nada. E isso a gente vê todos os dias aqui no nosso país. A gente estava aqui conversando antecipadamente, antes de começar a gravação, sobre alguns amigos que nós temos e que várias vezes foram abordados por policiais por serem negros, porque estavam junto com pretos, que estavam junto com brancos e não foram abordados os brancos, só os pretos. Por quê? Isso é o racismo. Isso é o preconceito. E como a igreja deve agir, pastor? Como a gente precisa mudar o nosso conceito, a nossa visão? Porque por tantas vezes a gente é omisso nesse tema. Liz, eu creio que primeiro é lembrar aquilo que vocês já colocaram no título do programa, né? Que o racismo é um pecado, né? Então é sempre lembrar que o que define o erro ou o acerto vai ser sempre a palavra de Deus. E a gente tem que sempre fazer filtros em relação aos discursos culturais em relação ao racismo. Porque se por um lado o racismo é um pecado, uma resposta a esse pecado pode ser também pecaminosa, né? Então existe um desafio aí para o cristão, é entender que primeiro esse comportamento ele é definido nas escrituras como sendo um pecado. Aí alguém pode perguntar por quê, né? E a explicação básica seria o seguinte:
Porque o racismo é um discurso não bíblico sobre quem nós somos. É um tipo de julgamento preconceituoso que tem como critério não a palavra de Deus, mas um discurso pecaminoso. Então eu olho para alguém, eu olho para uma pessoa e defino essa pessoa pela cor da pele, né? E é sempre um discurso pejorativo. Então o branco é superior, o negro ou o preto seria inferior, e aí essa visão sobre quem é o ser humano não está baseada na escritura, está baseada em algum dado fora da escritura que é pecaminoso. Então quem define a identidade humana é o próprio Deus na sua palavra. E o elemento que faz com que todos nós, negros ou pretos, brancos, amarelos, nós tenhamos honra, é a própria palavra de Deus. O ser humano, o homem, a mulher, o ser humano, enfim, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nisso consiste a sua dignidade. Então não existe nenhum tipo de cor de pele que vai definir a superioridade ou inferioridade. Todo homem, toda mulher possui dignidade porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, o racismo é um pecado por essas considerações que nós acabamos de fazer. E qual seria a solução? E aí volta naquilo que eu estava falando, né? O racismo, ele é um pecado, mas eu posso responder ao racismo também de uma forma pecaminosa. Então, nós devemos, como cristãos, e todos, né? Quem não é cristão também, deve se atentar a isso, às respostas erradas que são dadas ao racismo, que é uma resposta errada. E qual seria a resposta correta? É o Evangelho do Senhor Jesus, né? É o Evangelho que traz, que resgata, né? Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e o pecado distorceu isso, e distorce inclusive as nossas percepções sobre quem nós somos, o racismo é uma percepção pecaminosa sobre quem nós somos, o que resgata a percepção correta de quem nós somos é o Evangelho. É a pessoa de Cristo, né? Quando a gente olha para aquele versículo, né, que é inesgotável, né, que é conhecido como o grande versículo que fala o que é o Evangelho, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Cristo é que resgata quem nós somos. E nós somos imagem e semelhança de Deus. Nessa multiplicidade de cores, nessa multiplicidade de etnias, nessa multiplicidade de povos, nessa multiplicidade de línguas, é em Cristo que nós temos a nossa dignidade restaurada. Então, a Bíblia define o erro e ela diz o que é o certo, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Podia acabar por aqui. A gente podia parar por aqui, né, Elcio? Mas aquele negócio, né? Eu sei disso, nós sabemos disso, os nossos, né, amigos que estão nos assistindo sabem disso, mas ainda nós lutamos com tudo isso, né? Existe racismo na sociedade, existe racismo na igreja, né? Nas famílias, né? Exatamente, no indivíduo, o racismo nasce no coração e não tem nenhum discurso racialista que vai conseguir sarar isso. Não adianta eu falar assim, ó, para combater o racismo, eu vim com eu chegar para vocês e falar assim, ó, então fogo nos racistas. Essa seria uma resposta pecaminosa ao pecado do racismo, né? Então o racismo ele nasce no coração e ele é resolvido no coração do ser humano. E aí vem para isso que a Fernanda estava falando. Essa feiura existe nas famílias, e o Evangelho tem que atingir as famílias. Essa feiura existe na sociedade, e essa beleza do Evangelho tem que atingir a sociedade também. Ele existe nas igrejas também, a gente não pode mascarar isso, né? E quando que ele vai acabar? Ele não vai acabar do lado de cada eternidade. O racismo sempre vai existir, nós sempre vamos conviver com o racismo do lado de cada eternidade. Vai ter um fim? Vai, nos novos céus e nova terra. Aqui não existe nenhum discurso político, ideológico que vai acabar. É só o Evangelho nascendo no coração e se espalhando aí, nas famílias, nas igrejas, na sociedade. Para gerar arrependimento. Exatamente, exatamente. Porque se é pecado, tem que existir arrependimento. De resolver é diferente. Porque nós estamos conversando que o racismo é pecado. E pecado ofende a Deus. Né? Então esse é o ponto. E ele vem do coração.
né? Ele não vai acabar desse lado da eternidade, mas por isso que o evangelho precisa avançar, né? Exato. Para que ele seja corrigido, para que a gente não vá passando esse nível de preconceito para as outras gerações. E eu penso, nós tínhamos umas aulas com o pastor Nilson lá da Sala da Essência da Fé, e a gente aprendia bem ali o que era o pecado, qual era a raiz do pecado, né? Como ele manchou todo o ser humano, não ficou 1 centímetro quadrado que não foi contaminado. E eu lembro bem que essa é a questão também do racismo. Um ser humano se sente melhor que o outro, né? E como que isso começa? Primeiro que ele se sente bom, ele se sente melhor. E aí ele vai se tornando orgulhoso, vai se inchando. E ele fica tão orgulhoso que ele passa a ser soberbo. Agora ele é melhor que o outro. Agora existe uma raça melhor que a outra, existe um tipo de ser humano, uma etnia, uma característica, um padrão de vida, qualquer coisa que tem que ser melhor que o outro. E aí que vem a ofensa, porque Deus nos criou de um só homem, não é isso, pastor? Ele nos criou igualitários, nós somos iguais perante Ele. Ele não tem predileção nem por pessoa, nem por raça, nem por aparência. Né? Afinal, não há nada que ele desejasse em nós, bem pelo contrário, né? Então, agora, pastor, eu queria, o senhor já comentou isso de forma profunda, mas fala com a gente de novo, com a visão bíblica mesmo do racismo, porque eu andei dando uma pesquisada e existem umas coisas, umas suposições, né, da onde as raças vieram, que envolviam uma série de coisas que nem vale a pena a gente conversar aqui, mas o senhor pontua para a gente biblicamente essa questão? É importante lembrar, Elza, né, aqueles que nos acompanham, que Deus é aquele ser que ele tem nele mesmo unidade e pluralidade, né? E quando ele cria o ser humano, a sua imagem e semelhança, ele inclui, né, ele transmite para a criação e também para o homem, né, para o homem, a mulher, o ser humano, essa unidade e essa pluralidade. E é Deus mesmo, ou é em Deus mesmo, que nós vemos já essa previsão de que o ser humano ele é um ser diverso, né? Já começa essa diversidade na questão do gênero, né? Homem e mulher. Você vê também essa pluralidade na questão das cores, né? Você vê essa pluralidade na questão das diferentes línguas, né? A gente estava até conversando antes, a Liz tinha levantado essa questão que é muito interessante, na questão das diferentes nações. Então nós vemos isso lá desde o Antigo Testamento, e quando a gente dá um salto, quando a gente vai, até no Antigo Testamento é falado, mas principalmente, né, em Apocalipse, quando na volta do Senhor Jesus Cristo, né, o povo de Deus é um povo formado por pessoas que são diferentes, né? Em Cristo existe unidade e em Cristo existe pluralidade. Então no Evangelho, voltando para João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo o elemento de inclusividade, todo. Agora vem o elemento de exclusividade, aquele que nele crê. Então, o povo de Deus é formado por pessoas de diferentes etnias, de diferentes cores, são diferentes povos, diferentes nações, mas aí tem um elemento aí que não são de diferentes tipos de fé. É fé no Senhor Jesus Cristo. Então, em Cristo, todas as pessoas, de todos os tempos, de todas as cores, mas que creem em Cristo, elas são salvas. Então você vê em Cristo de novo, né? Em Deus de novo, no discurso nascido das Escrituras, novamente, o elemento de inclusividade, né, a pluralidade e o elemento de inclusividade, de exclusividade. Em Cristo, exclusivamente, todas as pessoas que creem nele são salvas. Criados nele. Exatamente, Mas, exatamente. E a gente estava estudando para o programa, a gente usou esse livrinho aqui, né? Esse livreto do pastor Arival, que a editora Ezion fez. Eu vou pedir para o Ivan, coloca para a gente a foto aqui desse desenho, dessa imagem, que é muito legal, que é bem isso que o pastor Nilson estava falando, que fala assim, uma só raça de um único homem, Deus fez toda a raça humana para habitar na terra, uma única matriz, um só DNA,
trouxe essa diversidade. Então, nós todos fazemos parte do plano de Deus e isso é maravilhoso. Você, aí do outro lado, que às vezes está se sentindo menor, se sentindo menosprezado por quem você é, pela sua cor, ou pelo seu tipo de cabelo, por qualquer coisa que tem no seu corpo que você não sente parte, Deus fez você assim. Deus fez seu filho assim. Deus nos criou assim para a glória dele. E é isso que a gente precisa ter em mente quando a gente está criando filhos, quando a gente está educando filhos. A gente estava aqui conversando e uma das maiores dificuldades da Fê foi pensar no que ia acontecer, né, após o nascimento da Valentina. E eu queria pedir para você falar um pouquinho sobre isso, Fê. A gente, né, tem no sentimento de que a gente sempre vai proteger os filhos, né? Então, logo que eu engravidei na pandemia, ali naquele contexto bastante difícil, eu perguntei ao Nilson e falei assim, tá muito claro para você e para sua família que a Valentina pode ter a minha cor? E assim, né, no dia que eu perguntei, ele se assustou. Ele falou assim, por que essa pergunta agora? Eu falei, não sei, mas é porque às vezes, né, ela pode, e como ela é, né, ela veio exatamente com a minha cor, o cabelo é crespo como o meu, e a gente tem medo, né, de que, assim, será que vão discriminar? Será que vão maltratar a minha filha? Mas a gente precisa lembrar de quem nós somos diante de Deus e de quem nos criou. Né? E é justamente aí o desafio de lembrarmos todos os dias de onde nós viemos e para que nós vivemos, de lembrar que eu vou criar a Valentina, por mais que eu tente protegê-la e defendê-la, em algum momento ela vai passar por alguma situação que eu não estarei lá. Mas se ficar claro para ela quem foi que a criou, né? E por que a criou, e por que ele se deu, ela vai saber superar e ela vai saber lidar com isso. Né? Isso na gente, quanto pais, dói, porque assim, eu não quero que ninguém a maltrate. Mas eu preciso deixar claro para ela, ensinar a ela e orar a Deus todos os dias para que o coração, o Espírito Santo haja no coração dela e ela compreenda quem é esse Deus, quem é esse Cristo que morreu na cruz, para que ela saiba lidar com isso também. Nossa, né, Fernanda, você transformou o racismo como uma maneira da criança ver Cristo na feitura dela, e por isso a dignidade dela, a imagem dela, a semelhança dela, um comentário de uma outra pessoa não trazer essa dificuldade para ela. Porque a gente tem que tomar o cuidado, Elza, no sentido de que assim, o racismo existe. E eu não posso dizer para a Valentina que ele não existe e que todo mundo sempre vai tratá-la com amor e com respeito. Infelizmente não é assim. Nós vivemos num mundo caído. Né? Mas eu preciso ensinar a Valentina sobre quem é Cristo. Né? Então, é desafiador. Né? Vão ter momentos que para ela também vai ser muito difícil. E assim, como é que eu lido com isso? Mas eu preciso lembrá-la de quem é Cristo. Né? Então, não é ser, não existe o racismo ou ignora. Não, muito pelo contrário, a gente precisa ensinar os filhos, inclusive, a denunciar essas situações. Né? Porque, infelizmente, isso acontece nas escolas, acontece nos lugares onde as crianças frequentam, e isso é muito doloroso, é devastador. Né? A gente pode trazer aí muitos traumas na vida das pessoas por conta de atitudes assim. Então, a gente precisa ensinar que precisa ser denunciado, que existe uma lei que a ampara, né? Mas eu preciso ensiná-la quem é Cristo. Isso. E esse é o nosso principal, né? A gente crê que Deus nos confia os filhos para que a gente faça isso. Então, esse é o nosso papel. Não que seja simples, nós dependemos da graça. E também, né, a Fernanda estava falando, nós temos medos, né? E temos certezas também, né? A certeza de que a Valentina, no caso, vive no mundo quebrado, então ela vai sofrer, né, o preconceito, isso vai. Ela também, além de ser alvo de preconceito, ela vai entender que ela é uma pecadora e ela também vai ter preconceito, né? Para não entrar, porque senão a gente entra naquela questão, né, de novo, eu vou me agarrar a um discurso ideológico, né, que sempre vai falsear a nossa identidade e falseia a realidade. Né? E aí aquele vitimismo. É claro que a gente não pode, por um lado, né, primeiro, achar que o preconceito não existe. Existe, o racismo existe. Por outro lado, centralizar a minha identidade no preconceito.
Sim. Né? Não é nem uma coisa nem outra. A Bíblia vai além disso. O Evangelho, ele realmente é revolucionário e não aceita nenhum tipo, né, de concordância com esses discursos, nem do racismo e muito menos o discurso racialista. Então a Valentina, ela está no mundo quebrado, ela vai ser alvo de preconceito, ela também vai lutar contra os seus preconceitos, e é só em Cristo que ela vai encontrar, pela graça de Deus, né, a solução para isso, que é progressiva, ela vai conviver com essas questões, mas em Cristo ela tem a redenção para tudo, assim como para mim, para Fernanda, para Liz, para Elza e para todo mundo. Até porque é desafiador, né? Muito. E é mais fácil eu colocar na cabecinha dela, por exemplo, quando ela chegar lá na adolescência, que ela chegou num lugar e ela não foi bem recebida porque ela é preta. Mas será que assim, ela vai ser uma adolescente simpática? Ela vai ser uma adolescente acessível? Porque é muito fácil eu achar que de repente assim, eu entrei num lugar e a Lizy não falou comigo. A Lizy não falou comigo porque eu sou preta. Mas será que eu me torno uma pessoa acessível para a Lizy? Eu olho para a Lizy e com um sorriso, eu recebo a Lizy bem? E a gente precisa pensar nessas coisas também, porque senão a gente cria também um discurso de vitimismo, né? E aí a gente fica confortável no nosso pecado e não faz nada para que seja diferente. E aí define a Valentina pela questão da cor, né? O que define a Valentina, a Fernanda, ou seja ela quem for, a cor faz parte da nossa identidade também. A etnia, a nação, a nossa língua, claro que forma, não tem como negar isso. A gente agradece a Deus por isso. Agradecer, né? Porque a Fernanda é negra, é preta, enfim, agradecer por isso. Ao mesmo tempo saber que eu estou no mundo que tem crises com essas questões. Mas o que define a Valentina não é a sua cor, em último lugar. O que define a Valentina não é a nacionalidade brasileira, embora isso a gente não pode negar. O que define acima de tudo, né, é que ela é uma pessoa que foi criada à imagem e semelhança de Deus, e em Cristo ela experimenta a redenção para lidar com todas essas mazelas nossas. Gente, olha isso. Coisa mais linda. Vocês viram que o meu elogio para a Fernanda não foi assim um agrado no começo, vocês viram a clareza dela como mãe da Valentina falando isso. E aí, Liz, eu peço licença para você, porque enquanto eu ouvia a Fernanda, eu tive uma pergunta. Fernanda, você está ensinando isso hoje para a Valentina. Lógico que está ensinando como esposa, né? Não do pastor, mas do Nilson, que também é crente e tal. Mas ele não aprendeu isso da forma que você aprendeu, né? Então eu me reportei. Você aprendeu isso em casa, com seus pais. Em casa. Você podia contar um pouco disso? Ai, que falar dos meus pais até me emociona, né? Aqueles pais. Porque eles são incríveis, né? E quando eu penso na história dos meus pais, me dá um orgulho muito grande. Porque os meus pais, eles são retirantes nordestinos. Pessoas que sofreram muito, né? O meu pai perdeu o pai quando ele tinha apenas 8 anos. E a minha avó ficou com 11 filhos. Numa situação de pobreza que eu não consigo imaginar. A minha mãe, ela é a 18ª filha de uma família também muito pobre. E ela saiu de casa aos 14 anos para tentar a vida. E como eu creio na predestinação, eu entendo muito claro que a minha mãe, ela foi resgatada lá, ela foi escolhida. Porque a história de vida da minha mãe mostra isso com muita clareza. Então, com toda a simplicidade deles, né? Porque eles são muito simples, eles nos ensinaram, tanto a mim quanto a minha irmã, de que tudo que nós fizéssemos tinha que ser bem feito. Mas não era porque nós éramos negras, porque nós éramos pretas, mas é porque era para a glória de Deus. Né? E aí isso resume tudo, porque foi por entender dessa forma que a gente conseguiu, né, batalhar para estudar, porque não foi simples para a nossa família, mas nós tivemos essa possibilidade e a gente vê isso como graça de Deus, né? E tudo que eles nos ensinaram, o quanto eles nos ensinaram, inclusive, a nos defendermos de situações adversas, né? E acontece, porque nós nascemos num bairro de periferia, nós somos filhas de nordestinos, né? Somos pretas, somos mulheres. Então, são inúmeras situações
que precisou ali se defender do dia a dia. Eu brinco com o Nilson, às vezes falo assim, o menino branco que veio do interior, né, não sabe o que é nascer no Capão Redondo. E não sabe mesmo, né? Mas eu também sou da periferia, hein? Sou do Rebojão. Mas os meus pais são pessoas que são tementes a Deus, né? E eles fizeram tudo o que era possível, né, dependentes da graça, mas tudo o que era possível para que nós nos tornássemos quem nos tornamos. Né? Então, hoje, quando eu os vejo já envelhecidos, né, que também é uma outra situação que a gente aprende a lidar, ver os nossos pais envelhecendo, eu tenho uma gratidão enorme e eu gosto de dizer, eu tenho um orgulho em dizer quem são os meus pais. E eu vejo isso na minha irmã também, né? Porque com muita dificuldade, eles nos tornaram mulheres de valor, né? Mulheres que creem num Deus que pode todas as coisas e que podia mudar, inclusive, a nossa história. Então, isso é maravilhoso. Maravilhoso. Aproveitando aí o testemunho dos seus pais, eles me acolheram a minha família, os meus filhos pequenos, quando nós chegamos aqui na igreja, e realmente eles são pessoas que vivem o evangelho, né? E Elza, me permite rapidinho, Elza e Lise. Por favor. Por exemplo, é claro, aí eu vou elogiar minha esposa, né? Mas eu tentando ser honesto aqui, nesse tipo de discurso, nesse tipo de relato da Fernanda, você tem dor, né? Você tem preconceito, você tem perguntas, incompreensões, mas você tem esperança. É diferente dos discursos ideológicos, onde você responde ódio com ódio, onde você responde dor com dor. Nesse discurso você tem realidade. É dor, é choro, né? Você tem incompreensões, você tem suas falhas, você tem ódio também às vezes, você sente tudo isso. Você tem realidade. A Bíblia é assim, ela não esconde as fraquezas e os erros dos homens de Deus. É realidade nua, crua, mas aí você tem uma coisa que você só tem em Deus. Só tem na palavra, só tem no Evangelho, que é verdadeira esperança. Você só tem isso na Bíblia, você só tem isso no Evangelho, e nenhum discurso humanista pode dar, nenhum, absolutamente nenhum. E aí eu tenho certeza que essa é a verdade das verdades, e a única verdade que pode dar esperança no meio da dor, no meio do preconceito. E para ensinar isso para os filhos, aí a pessoa não precisa ser a pessoa que tem a formação acadêmica. Não, ele só precisa ter a certeza de que ele salva por Cristo. É o Evangelho, Jesus Cristo, ponto. Que coisa mais linda. Isso é o mais lindo que você falou até agora, porque nós, como pais, às vezes achamos que a gente precisa disso, precisa daquilo outro, e essa história real e verdadeira da família da fé, né, dos pais da fé que vieram e sofreram, e que trouxeram para nós o mais importante, né? É aquilo que a gente fala aqui. Qual que é o meu sonho para o meu filho? Que ele viva a verdade e a realidade de Cristo. O resto é consequência, né? E a gente fica conversando e falando, eu fiquei pensando, Nilson, porque eu, por muitas vezes, me encontro racista, né? Me encontro preconceituosa. Não quero ser, e é difícil assumir isso, mas como é que foi para você, quando você se viu casando com uma mulher preta? O que você reconheceu dentro de você como esses preconceitos que precisaram ser quebrados através de Cristo? É uma coisa, às vezes eu fico pensando nisso também, né? Primeiro que, assim, primeiro que eu sou preconceituoso também, né? Eu falo, poxa, ele ia casar com a Fernanda, então não tem preconceito. Não, todo mundo lida com essas questões, né? Inclusive, quem é né, negro, enfim, preto, vai lidar com outras questões, mas que tem a ver com essa, né, com esse pecado que, de alguma forma, está relacionado à nossa história, né? Não domina mais pela graça de Deus, mas a gente lida com isso, né? A questão racial é uma delas, que é o tema do nosso do programa de hoje, né? Mas assim,
A Fernanda é bonita, né? Então eu me interessei por ela porque ela é bonitona, independente da cor. Eu nunca pensei assim, não, nossa, eu falei assim, não, é uma mulher, ponto. Se ela fosse loira, não é morena, o que fosse, né? Essa foi a questão. Eu nunca me prendi exatamente a isso, né? Agora, uma vez que você, né? Você está numa sociedade, independente brasileira, onde que fosse, né? Mas no Brasil, onde tem essa miscigenação toda, mas tem um tipo peculiar de racismo, né? Inclusive os especialistas, né, dizem que você tem tipos diferentes de racismo, né, que ecoam no aspecto cultural. Você tem um aspecto, por exemplo, o Brasil nunca teve um presidente. O Brasil tem essa coisa, né, de ser bem flexível, é o país da piadinha, né, mas você não teve até hoje nenhum presidente negro, né? Não estou falando que isso seria bom, não estou nem entrando nessas questões. Os Estados Unidos têm um outro tipo, a forma histórica deles lidarem com o racismo é uma outra. E eles já tiveram, né, o Obama, que foi um presidente negro, enfim. E são tipos diferentes de racismo. Voltando para a minha história, depois, obviamente, eu sou casado com a Fernanda, você percebe, às vezes, escapando, às vezes, uma fala que é um pouco estranha, né? A surpresa das pessoas. Exatamente. Conhecem o Nilson, né? Até porque o Nilson é pastor e as pessoas o conhecem muitas vezes em situações que eu não estou. E aí, quando eu chego, né, me aproximo, assim, oi. Às vezes tem isso, né? E voltando à fala da Fernanda do início, que eu acho interessante, assim, necessariamente você não tem uma vontade de ofender pelo jeito que você olha, mas você tem isso incrustado um pouco, né? Às vezes você espera de um branco, né, popular. Mas também pode acontecer o contrário. Você espera de um branco casar com um branco. Aí você fala assim, um branco está casado com uma negra. Aí você fala, a gente tem que conversar mais sobre isso, né? Mas às vezes tem essa... E às vezes assim, a pessoa tem o primeiro impacto e depois ela mesma faz uma reflexão. Nossa, que bobagem. Nossa, eu também sou preconceituoso e luta contra isso. Outras, de repente, vão ter outras atitudes, né? Eu acho que situações de racismo, principalmente, por exemplo, na igreja, elas aparecem justamente num contexto como esse, o nosso, né? Você tem lá o Rafael, que daqui a pouco é adolescente, começa a namorar, né? E aí ele te apresenta uma namorada que é preta. Às vezes isso para a família é um desafio, né? Às vezes para a família é assim, não era essa moça. E por que não era essa moça? Né? E pode acontecer também, né? Quando chegar a vez da Valentina, fala assim, não, esse moço não é para você, porque ele é branco, né? E aí, como nós somos cristãos e a gente sabe que isso é pecado, a gente não assume, né? E aí a gente fica procurando várias situações para classificar o outro, para dizer por que ele não é aceitável, né? Por que não pode ser ele? E a gente fica ali procurando, nomeando outras coisas. E assim, é reconhecer o nosso pecado, né? E isso pode acontecer também numa família de pessoas pretas, né? E chegar uma pessoa branca e falar assim, não, ele não é para você. Porque aí eu fico achando que todo branco quer acabar com o preto porque ele não aceita, todo branco é racista. Isso é pra gente pensar. Ou então que você já conversou nas nossas conversas, né? Às vezes uma família preta, enfim, acha estranho ter relacionamento com né? Com branco, né? Não, com preto, né? Com preto. Exatamente. Também, né? Porque assim, a pessoa já sofreu tanto que assim, eu não quero, né, um namorado ou um marido que fosse preto, porque assim, já foi tão sofrido que vira um desafio ter um cônjuge que seja branco. E isso acontece muito também. Porque é como se desse um status, né? E me tirasse ali de uma condição de sofrimento. Nossa, é profundo demais, né? É muito além daquilo que a gente consegue imaginar, né? É o pecado, né? É o pecado. O pecado, ele tem essa característica, ele é muito além do que a gente... Ele pegou a nossa totalidade. Ele auto-engana, né? Mas quando a gente consegue, né, perceber que esses comportamentos, esses pensamentos, eles são pecados, né? E aí a gente consegue confessar a Cristo e pedir perdão e tentar mudar isso com a graça de Deus, isso vai ficando de alguma forma mais suportável, né? Porque assim, sem Cristo não é suportável.
E aí é doloroso, e aí é por isso que tem o assassinato, é por isso que tem, né, ali na internet, onde as pessoas não se encontram, aquelas coisas absurdas que umas escrevem para outras, né? E quando a gente consegue identificar, e no nosso caso, a gente consegue identificar que é pecado, e a gente sabe quando está pecando, né? Então, isso suaviza quando eu consigo me arrepender, pedir perdão e, pela graça de Deus, caminhar de forma diferente. E viver essa esperança que o senhor falou, né, pastor, Sim. que é uma esperança viva. Não Sim. uma esperança demorada, ela é viva, né? Sim. Pastor, me corrija que eu estava pensando também o próprio povo judeu, quando ele foi escolhido como uma raça, um povo, ele foi escolhido para abençoar as outras. E ele se sentiu distinto das outras, né? E aí depois a gente vê até o apóstolo Paulo, né? Quando ele se converteu ao cristianismo, aí o próprio judeu o perseguia, ele sendo judeu, mas Exato. porque ele tinha a crença diferente, né? Seria, a gente, nesse exemplo que você deu, seria a essência, né, do comportamento preconceituoso, É. né, do comportamento do racista, né? Então, o povo judeu foi escolhido ali, né, inicialmente, para, a partir dessa escolha, ser uma bênção para todas as nações. Só que o pecado, ele desfuncionaliza tudo isso. Ele faz com que, não, eu sou melhor do que Isso. todas as nações. Aí é completamente Aí eu não me diferente. relaciono com o outro. Exatamente. Ou se me relaciono achando que eu sou Eu sou sempre superior, superior a né? você. Você é Em inferior a mim. opressão ao outro, Exatamente. né? E aí, quando o evangelho entra na vida, ele vai mostrar que realmente não. Aí o apóstolo Paulo, né? Viver o outro tipo de... Exatamente. Aí ele vai ser o apóstolo aos gentios, ou Isso. dos gentios, né? Mas mesmo judeu, Exatamente. agora por causa da crença, Sim. Muda é, tudo, muda tudo. tudo. o É lado. isso que Cristo faz, né? Exato, exato. E é lindo ver o que Cristo faz nas nossas vidas e como Ele age através de nós também. Como com isso aqui que a gente está aprendendo, a gente pode transformar outros lares e outras vidas. E eu quero chamar mais um depoimento de outra mãe. Pode rodar o vídeo. Meu nome é Luciana, sou a Lara, filha da Luciana, e a gente vai falar um pouquinho do racismo que sofremos e como a gente conseguiu superar mediante a palavra de Deus. Eu sofri durante toda a minha infância, adolescência, na juventude e até na vida adulta. Volta e meia a gente passa por discriminação. Já fui apedrejada, já correram atrás de mim com paus por causa da minha cor e a opção religiosa. Mas, através da palavra de Deus, a gente vai vencendo. Deus vai nos dando essa graça, nos enchendo da sua presença. E com a graça dele, eu consegui superar. Sempre aconselhei a minha filha para fazer diferente, não baixar a cabeça, não deixar que o sentimento de frustração invadisse o seu ser, mas sempre olhando para Jesus e correndo atrás dos seus objetivos. E graças a Deus, nós estamos aqui como vencedoras. E eu quero também que você passou por isso, ou sofre com isso, com racismo, não baixe a cabeça, mas creia no Senhor Jesus e nós vamos lutar, nós vamos vencer. Eu sei que é uma batalha extensa, tem muita coisa pela frente e a gente só sabe dizer o que é racismo, o que é discriminação e etc. Quem já viveu, quem já passou na pele. Imagina você ser apedrejada, correr atrás de você com paus, sofrer bullying por causa da sua cor. Mas Deus, Ele é amor. Ele só nos pintou mais melanina, nada mais além do que isso. E eu louvo a Deus pela superação. Sim. E assim que eu venci o racismo, com palavras de Deus, com o apoio da minha mãe, da minha família, e é com Jesus que a gente vence todas as batalhas, né? Ele já venceu por nós, com Cristo somos mais que vencedores. Então, eu sou o que Ele diz que eu sou. E é isso que você tem que pensar também. Se você sofre, se você já sofreu perto de alguém que já sofreu, encoraje na palavra de Deus. Nós não somos definidos pela cor da nossa pele, mas não tem coisa melhor que termos caráter. Não é a nossa cor
que nos define ou que te define. Pense nisso. Amém. Obrigada por esse depoimento, obrigada por essa vulnerabilidade. Aqui a Fê e o Nilson também estão super vulneráveis e contando pra gente a fundo o que eles estão vivendo e como é o dia a dia, né, dessa família. E eu queria saber em relação aos amigos, aos colegas, como é que é esse relacionamento? Porque aqui a gente falou muito do relacionamento entre vocês dois, mas como é que é chegar no trabalho, Fernanda, e você ser, talvez, e por muitas vezes, a única preta daquele lugar, ou ser a professora preta daqueles alunos, né? Porque a gente sabe que existe isso. Isso é bem curioso, né? No trabalho, Liz, eu nunca tive esse impacto, Uau. né? Eu já estou na empresa há 14 anos, né? E eu nunca me senti assim, né? Com as crianças, tem perguntas, às vezes, de curiosidade, né? E chega a ser gostoso, né? Eu lembro de uma vez uma aluna falou assim para mim, você é igual bolo de chocolate. Né? E eu me senti elogiada, porque bolo de chocolate é uma delícia. Né? Mas eu acho que com o passar dos anos, algumas coisas, com o relacionamento com os amigos e tudo, com o passar dos anos, a gente vai aprendendo algumas coisas, né? E algumas coisas a gente passa a não aceitar. E não precisa ser com grosseria, né? Mas eu aprendi a não aceitar algumas brincadeiras. Né? Por quê? Porque às vezes, como eu falei anteriormente, não é intencional. Mas ela pode virar. E ela vira desrespeito, ela vira menosprezo, né? E às vezes não dói tanto em mim, mas pode doer mais em alguém que está próximo a mim. Então, hoje eu não tenho a dificuldade de dizer, não fala assim, né? Talvez há 20 anos eu não tinha esse respaldo e esse repertório mesmo para falar. Então, mesmo que talvez eu não gostasse, eu deixava passar. Hoje não. Né? Então, assim, com muito respeito, com muito amor, não fale assim. Às vezes você pode machucar alguém que está ouvindo também. Né? E tudo bem, segue a vida, a gente continua amigo e as pessoas passam também a nos respeitar e a nos olhar de forma diferente. Né? Então, aquelas brincadeiras, aquelas piadinhas que por muito tempo, né, a gente conviveu com elas e às vezes achando que ok, tudo bem, é normal. Não, não é normal. Isso dói, isso machuca, isso ofende e eu não sou obrigada a aceitar. Mas eu posso falar com amor, posso falar que isso não é respeitoso e tudo bem. Não é uma resposta agressiva de você oprimir o outro, mas é de orientar, porque às vezes o outro também está fazendo essa brincadeirinha, não usando isso como uma desculpa, mas por osmose. Sempre foi feito, Exatamente. já ouvi. E a Bíblia fala que a resposta branda desvia o furor, né? Então, eu não preciso responder de forma que aquilo vai virar uma briga, de que vai virar um rompimento. Mas eu posso mostrar que aquilo machuca, né? Que a minha filha, às vezes, está ouvindo aquilo e ela ainda não sabe o que isso significa e que ela vai reproduzir o que ela não sabe o que significa. E assim a gente E vai às vezes quem está sustentando. falando também não sabe o que significa e está tendo uma oportunidade de repensar no que está reproduzindo às vezes, né? Então, E de repente o que é engraçado para ele, não é para o outro. para você definitivamente não é. Né? E até o contrário, você está rindo de algo, mas para você é extremamente humilhante. Né? Então, quando tem esse choque, essa tensão, você fala, não, aí não é engraçado. Isso a gente precisa ensinar aos nossos filhos. Né? Eles não são obrigados a aceitarem situações que façam com que eles se sintam constrangidos. E eles não precisam ser grosseiros, mas eles precisam saber pontuar, olha, até aqui você vai, daqui em diante eu não permito. E tudo bem, né? Quando a gente ensina isso para os filhos, né, lembrando de tudo que a gente já falou, de quem ele é, que foi Deus quem o criou, isso fica mais suave também, né? E a gente não precisa viver armado, né? Quando a gente consegue ser assertivo diante das situações. E o Evangelho faz a gente rever também um elemento da cultura brasileira, né? O brasileiro é um povo, né, festivo, um povo dito, né, a zoeira nunca tem fim, né? Não, aí o Evangelho vai convidar você de maneira sábia a falar, não,
tem alguma zoeira que você tem que parar, né? A gente ri de algumas coisas, mas tem coisas que não são tão engraçadas assim, né? E às vezes o jeito, né? Às vezes não é nem a palavra, né? É o jeito como você usa. Uma coisa é eu chegar para Valentino, neguinha, volta aqui, vem aqui. É óbvio que eu estou usando a palavra neguinha, ou pretinha, vem aqui. Da maneira mais amorosa possível, eu sou o pai dela. Outra coisa é você ver um amiguinho falando sua negra. É a mesma palavra, sua negrinha. É a mesma palavra, negrinha, pretinha. Uma coisa é o pai de maneira amorosa, fala, neguinha, vem aqui, chega aí. Outra coisa é uma pessoa na sua negra, sua negrinha. Então, às vezes, o tom... É porque sai de um coração diferente do outro, né? Exatamente, exatamente. E isso o discurso racialista não capta, É. normalmente. Isso, não, é. Mas infelizmente, porque o assunto é vasto, a gente tá no fim do nosso programa e eu queria pedir para vocês deixarem uma palavra final, por favor, Fê, para o pessoal que está lá em casa, para essa mãe que às vezes não sabe como agir com o filho que está sofrendo esse preconceito, né? Porque muitas vezes é o contrário, né? A mãe é branca e o pai é preto e às vezes a mãe não sabe e a criança chega para a mãe. Então, leva uma palavra para essa mãe. Eu acho que essa mãe tem que pedir ajuda, né? Aconteceu na escola, não se sinta constrangida de procurar a coordenação da escola e denunciar. Não se... aconteceu na igreja, procure a sua liderança na igreja e denuncie isso. Mas ensine ao seu filho quem o criou, quem morreu na cruz por ele, né? Ensine que todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que biologicamente nós somos todos iguais, né? Brancos e pretos. E que esse Jesus que morreu na cruz, ele morreu por todos, né? O versículo diz, por todo aquele que nele crê. Não diz por todo branco ou por todo oriental. Não, é por todo aquele que nele crê. O seu filho precisa saber quem é Jesus. Que coisa linda. Obrigada, Fê. Obrigada, Nilson, mais uma vez por estarem aqui com a gente. E eu quero fechar o programa falando para vocês aqui os 4 pontos que o pastor Arival cita no livro a respeito do racismo. O racismo é um pecado geral. Mas o racismo é um pecado contra Deus, é um pecado contra a humanidade e é um pecado contra o evangelho. E eu quero pedir para que você reflita na sua casa, na sua vida, aonde você tem esse pecado. E que você busque o evangelho e vá à cruz de Cristo, se arrependa e busque essa transformação. Nós todos somos e vivemos preconceitos dentro de nós. Nós todos somos preconceituosos. Nós sofremos e causamos, né, o preconceito na vida de alguém. Busque a Deus para que isso não aconteça mais no seu lar, para que isso não aconteça mais na sua vida. E se você é preto, tem um filho preto, ouça essas palavras de tanta sabedoria que nós ouvimos aqui hoje. Nós somos feitura de Cristo, não importa a nossa cor. Entrega isso para o controle de quem já sabe o futuro, que é Deus. Um super beijo, até o próximo programa. Tchau, pessoal!